Qual a semelhança entre o ex-zagueiro do Corinthians Robson Bambu, o ex-lateral direito do Corinthians Rafael Ramos e o atual meia argentino do Corinthians Rodrigo Garro? Resposta: todos os três foram trucidados e crucificados pelo tribunal dos paladinos da moral da internet. Um bando de arrombado que acha que sabe alguma coisa da vida ou que simplesmente não se importa com o ser humano que existe do outro lado. Vamos trocar uma ideia aí sobre o quão injusta a internet, e falar a internet é uma coisa até injusta com o sistema, né? Que na verdade, quando as pessoas ficam mascaradas atrás de perfis, muitas vezes perfis fakes ou perfis anônimos aí, e acabam, atingindo diretamente a vida das pessoas. É muito complicado, as pessoas são muito injustas. A inspiração desse vídeo, eu tava voltando agora há pouco aí da academia e tal, e aí eu tava vendo uma página que crucificou o Rodrigo Garro, né, aí com as últimas atualizações que tiveram, né, tô gravando esse vídeo em janeiro, né, o processo ainda tá em andamento e tal, né, ainda tá em processo, tão limpando todos os autos lá para as conclusões, mas as últimas informações aí é que animam, né, no caso, de perceber que ele realmente não tem culpa nessa história toda. E aí o mesmo lugar que tava punindo e crucificando, tava lá falando assim, não, foi um ADM que postou, a gente já afastou o cara assim. Isso aí pra mim é de uma covardia, de uma picaretagem absurda, beleza? Então a gente vai conversar sobre esses três casos mais uma vez, vamos tentar refletir. É importante eu falar o óbvio aqui, mas às vezes nem o óbvio é suficiente, né? Esse vídeo não tem lado político, e quando você mascara a sua filha da putagem atrás de uma bandeirinha política, você é ainda mais desonesto intelectualmente, beleza? Então deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, todas essas coisas aí que ajudam o canal a continuar chegando a cada vez mais pessoas. Tem vídeos publicados aqui todos os dias, então volte aí na playlist dos vídeos de 2025 e assista todos eles. Tem de moleque da base, tem falando sobre, enfim, tem muitos assuntos aí que você pode maratonar aí com uma pipoquinha. E também fortaleça o canal financeiramente, porque no final das contas é o que faz o canal continuar existindo, através da nossa chave Pix, que é pix.papofiel@gmail.com. Qualquer valor é sempre muito bem-vindo, fortalece demais o nosso trampo aqui, ou você pode simplesmente deixar o like e tal, todas essas coisas aí que ajudam demais, mas financeiramente ajuda mais ainda, beleza? Bom, vamos voltar e lembrar lá primeiro, né, vamos por ordem cronológica, do caso do ex-zagueiro do Corinthians Robson Bambu. Perceba que a opinião e o que a gente acredita e o que a gente tem como coerência aqui não tem nada a ver com o nível técnico do jogador dentro de campo, porque o Robson Bambu era uma carniça dentro de campo, né? Era triste como jogador de futebol, né? Um milagre ele conseguir chutar uma bola, não sei como é que ele não tropeça nele mesmo toda vez que ele encontra algo redondo, mas isso aí vai muito além e extrapola. Ele foi pra uma balada, e aí a gente pode questionar o quanto o cara não cuida da sua parte física, e aí ele acaba sendo descomprometido com a parte profissional, beleza. Mas nessa balada ele acabou conhecendo uma menina, levou a menina pro hotel, e no outro dia a menina foi lá e o acusou de uma palavra que eu nem posso falar aqui no YouTube, senão o YouTube vai lá e desmonetiza o vídeo e tal, e até tem punições pra essa palavra que vocês sabem qual é. Beleza, essa menina o acusou, poderia ser verdade? É claro que poderia ser verdade. A gente deve escutar a vítima, entre aspas, nesses casos? Com certeza, tem que dar toda a atenção pra vítima, porque a gente sabe como que funciona o mundo, principalmente o mundo do futebol, onde os jogadores se consideram intocáveis. Ponto. A partir daí, não existe nada que faça com que você ataque o acusado antes da justiça concluir qualquer tipo de coisa no inquérito. Foi essa linha que a gente seguiu na época que, enquanto o tribunal, né, a santa inquisição da internet, do X, do Instagram, Facebook e tudo mais, já estava consolidando que o Robson Bambu era uma palavra que eu também não posso falar aqui, que vocês sabem, assim. Aí coube a gente na época, né, pequenininhos como somos aqui, né, fazer vídeo falando, rapaziada, mas ainda tem todo um processo, toda uma investigação e tal, o cara tem plenas condições de se defender, tem grande possibilidade de ser inocentado, de ser arquivado esse processo, sabe? A gente precisa, embora escutar a vítima, a gente precisa esperar a conclusão do negócio pra falar qualquer coisa. Aí você recebe a pecha de tá passando pano, de não sei o que, aí os caras pegam, te associa a alguma bandeira política que não tem nada a ver. A maioria das pessoas que
que falam em nome de políticos ou que tem político de estimação ali, nem sabe porra nenhuma de política, entendeu? O cara se auto-intitula de direita, de esquerda aí, se perguntar pra ele o que é isso, a pessoa nem sabe responder, beleza? Não tem um mínimo embasamento cultural, histórico, né? Não sabe de onde surgiu, não sabe nada, beleza? E aí querem te colocar numa panela que seja simples ali, né? Que seja fácil de colocar nessa caixinha pra poder te tratar como amigo ou como inimigo. E aí passou o tempo, lógico que né, a conclusão das investigações levou ao arquivamento do processo e as pessoas que o acusaram aí, um abraço pra Renata Fã, que na época fez questão de consolidar ali e acusar o Robson Bambu de maneira injusta na época, antes das investigações. Depois é claro que quando você propaga algo tão ruim assim, atinge milhões e milhões e milhões de pessoas, ainda mais um programa como o dela ou tantos outros aí que o acusaram na época. E quando você faz a retratação, aí vai pra muito menos pessoas. Existe uma teoria na publicidade que fala que quando você gosta de um prato de um restaurante, você conta pra 2 pessoas. Quando você não gosta, você conta pra 7. Ou seja, a coisa ruim propaga muito mais rápido. Esse caso do Robson Bambu já deveria ter sido usado como estudo de caso, como exemplo pra esse bando de arrombado parar de fazer isso. Tempos depois acontece com o Rafael Ramos. Na verdade, o negócio do Robson Bambu e do Rafael Ramos também aconteceu lá com jornalistas conhecidos aí, né? E aí o caso do Rafael Ramos, né? Um jogo contra o Internacional. O Edenilson jogava lá. Edenilson que é jogador do Corinthians também e tal. Depois passou para o Atlético Mineiro, passou por tantos clubes assim. Experiente e tal, né? E existe uma rivalidade do time do Internacional com a gente que até hoje eu não consigo entender. No meio de todas essas coisas aí, o Edenilson disse que o Rafael Ramos tinha sido, também uma palavra que eu não posso falar aqui e tal, tinha sido ali e tal, e aí... Sabe, uma coisa muito grave de ser dita. E aí, qual que foi a minha linha de raciocínio na época? Eu falei assim, não vou partir da ideia que o Edenilson esteja sendo mal intencionado ou que o Rafael Ramos seja inocente. Talvez o Edenilson realmente tenha escutado aquilo, talvez o Rafael Ramos não tenha dito e ele tenha escutado, tenha sido confundida as palavras, talvez o Rafael Ramos falou mesmo, beleza? Então vamos partir da ideia que a gente não sabe porcaria nenhuma e o inquérito, né, e as investigações vão levar a crer é a mesma coisa, você está passando pano pra essa palavra que eu não posso falar com R, você não sei o que, blá blá blá, e as bandeirinhas, as mesmas caixas que você coloca, os grandes tribunais da internet, as páginas, não sei o que, perfil jornalista, né, colocando ali e ferro no Rafael Ramos, ainda mais um cara europeu, né, que veio de Portugal. Pra ele deve ter sido um baque gigantesco, assim, porque ele tava em outro continente, sabe, se familiarizando com outro tipo de cultura e do nada ele é massacrado dessa forma antes das investigações acontecerem. Não demorou muito tempo pra não chegarem vários especialistas em leitura labial, não chegar em nenhuma conclusão sobre a palavra que ele tinha dito, tal. Chegou no final das contas, arquivou o processo ali e não foi concluído nada. Isso significa que o Edenilson foi um arrombado tal? Não sei, mas a gente pode partir do benefício da dúvida de que o Edenilson entendeu errado ali na hora e tal, e vida que segue. A grande questão é que, mais uma vez, depois daquele episódio, Rafael Ramos foi, assim, ladeira abaixo, chegou com um potencial promissor como lateral interessante, chegou até a disputar bastante posição com o Fagner, em alguns momentos chegou a ser cogitado como titular no lugar do Fagner na época, né, se familiarizando bastante ali com a comissão técnica na época, que era o Vitor Pereira, e depois disso, simplesmente, ele desapareceu, ele não conseguiu mais, o psicológico realmente ficou muito abalado. Eu coloco aí pelo menos 60% da queda absurda de rendimento dele neste episódio. Foi mais um exemplo do tribunal da internet. Tivemos 2 chances como sociedade de poder entender o que nos cabe ou não julgar, beleza? Aí agora acontece o caso do Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, do nada, sabe, ele tá lá na Argentina, férias, 5 horas da manhã, pá, atropela o cara, morre o cara. O que você conclui com isso, né? Porque a primeira coisa que vem é que o resultado do exame de sangue dele deu uma porcentagem de álcool, né? Uma porcentagem que a gente pode considerar ínfima, né? Quando os caras até usaram exemplos aí de você comer uma trufa de rum ou comer uma fatia de pão de forma, já dá uma coisa muito parecida com aquilo. Mas aí o tribunal da internet foi a mesma coisa, atrás, mascarado por perfizinhos, por locais que a pessoa, sabe, tem realmente uma coisa ruim. Esse tipo de coisa que acontece não é de agora da internet,
internet, só que agora com a internet você dá a voz pra um bando de pau no cu, né? Antigamente o pau no cu ficava limitado ao bairro. Lembra daqueles boatos, né? Que a dona Lourdes contava, nossa, você viu? O seu Márcio tá traindo a dona Joana, não acredito que tá traindo. Aí a outra contava pra outra, 10 pessoas ficavam sabendo. Só que agora, a dona Lourdes, ela tá no Facebook, e a dona Lourdes vai lá e dá a opinião dela pra 1000 pessoas, beleza? E essas 1000 pessoas vão passar pra mais 1000 pessoas. Isso aí sempre existiu, a internet só deu voz pra um bando de arrombado. Eu tô usando a dona Lourdes, coitada da dona Lourdes, né? Mas é um bando de... Tem um bando de molecada, Pietro aí também, que segue a mesma linha de raciocínio, sabe que isso aí engaja. Com o Garra agora aconteceu a mesma coisa, né? Com pessoas que... Detalhe, seguindo as duas linhas também com o Garro, né? Que era sem saber nada sobre o inquérito, sem saber o que aconteceu, defendendo cegamente o Garro, como se, tipo, o cara fosse um deus que tivesse saído do meio das nuvens, e eu coloco minha mão no fogo pra ele, que era um absurdo a pessoa ter tanta confiança assim, só por ele ser realmente um dos melhores jogadores do time, e a outra galera o acusando como se ele tivesse realmente jogado o carro pra cima do cara e passado 10 vezes, ida e volta, né? Ido e ré, e volta e ré, e mesma coisa. Conforme foram aparecendo mais informações sobre o caso, foi se chegando à conclusão de que, né, o Garro, embora vá acabar respondendo aí por estar com teor alcoólico no sangue e tal, o cara, que acabou morrendo, foi mais imprudente na história do que qualquer outra coisa. Ele tava ali sem capacete, com droga, saiu o resultado do exame de sangue com cocaína, com maconha, com toda, sabe, o cara gabaritou todas as drogas no sangue assim, e aí numa viela com uma moto sem documentação, o cara com a questão sem capacete, ou seja, o cara foi lá e fez o Enem de todas as infrações de trânsito ali, o que faz com que a gente chegue à conclusão de que, pô, peraí, então calma aí, que não é bem a maneira como as pessoas estavam pintando. Só que a mesma repercussão negativa que algumas matérias de jornais grandes colocaram, já afirmando que o Garro era assassino, no caso, agora podem até fazer uma micro-retratação, podem colocar de maneira diferente, nunca vão fazer aquele meia-culpa de pedir desculpas mesmo, mas essa micro-retratação vai atingir uma pessoa. O que eles fizeram antes atingiram 50, 100, 200 pessoas, o que é realmente absurdo. Aí a minha pergunta é assim, até quando? E aí eu tô falando com essas pessoas e não com você especificamente que tá assistindo o vídeo, mas até quando vocês vão ser desse jeito? Até quando vocês vão se colocar acima dos juízes propriamente dito, formados, que estão ali pra realmente analisar de maneira técnica um processo? Até quando? Porque enquanto acontecer isso aí, pra começar, deveria existir alguma coisa que regulasse a internet. Eu tenho uma visão muito radical aqui de que as pessoas não poderiam estar atrás de perfil fake. Nada, beleza? Você não pode criar uma paginazinha com o nome Gatinho Manhoso. Se você criar, você tem que estar responsável como ADM e tá lá todo o seu cadastro. Tem que ter um cadastro único na internet, como existe CPF, como existe as coisas, pra qualquer coisa que você fizer, falar, acusar, ser acusado, você consiga ser identificado pra isso, beleza? E aí sim seria muito mais um ambiente mais saudável. É óbvio que isso aí afastaria uma galera, e entra coisa de publicidade no meio, entra dinheiro no meio, mas eu sou a favor dessa visão extremamente, não sei nem se é radical, acho que é justa, pra falar a verdade. E aí até quando essas pessoas vão ficar mascaradas atrás do perfilzinho, ou o jornalista vai usar sua audiência com milhões de pessoas ao vivo, acusar, bater e depois fazer uma retratação rapidinho ali e nada vai acontecer? Até quando a pessoa vai simplesmente pelo fato de ter um perfilzinho no Twitter ali com meia dúzia de seguidor, e aí o Twitter tem o X, né, tem uma questão que se você consegue hypar o seu Twitter assim, ele vai atingir muitas pessoas, independente de você ter nenhum seguidor, beleza? Porque o engajamento vai gerando engajamento, né? Isso aí perpetua também o chorume. Até quando essas pessoas vão se achar no direito de simplesmente por estar ali falar qualquer coisa e achar que é terra de ninguém, né? Isso aí acaba... E do outro lado sempre tem o Robson Bambu, sempre tem o Rodrigo Garro, sempre tem o Rafael Ramos, que acaba tomando essa porrada ali e depois fica traumatizado pra vida inteira por conta de ser julgado antes do processo. Aí uma vez que o processo for julgado e aí sim for colocado qualquer um desses caras ou qualquer um que venha acontecer como culpado, aí sim você tem o direito de pegar e apontar o dedo? Também não teria, mas pelo menos você tá fazendo com propriedade, você não tá acusando de maneira leviana e de maneira injusta qualquer coisa que aconteça assim, certo? E aí tem muita gente que me escuta falando assim, eu já converso com pessoas também pessoalmente a respeito
respeito desse assunto, que fala assim, pô, é verdade, né, Dalby? É a mesma coisa o Cuca. Não, aí é diferente, porque o Cuca, naquele momento que veio pro Corinthians, ele tinha já sido concluído um processo e o colocado como culpado, ele simplesmente não tinha cumprido pena. Aí a gente gerou aqui também várias discussões, a mesma galera que falava que eu estava passando pano para nos outros casos ali do Robson Bambu e tal, falava o contrário na época do Cuca, pelo meu posicionamento, que eu falei, cara, não deveria ter trazido, já que trouxe, não deveria ter mandado embora, aquela mesma coisa de sempre, tudo repercute de maneira muito pesada no Corinthians. Mas é a mesma coisa de sempre, certo? Mesma coisa de sempre aí. Eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Tente, eu sei que é difícil pra você que tem uma mebinha no lugar do cérebro aí, não politizar o assunto, mas quer politizar, faça, a internet é sua casa aí também, faça o que você quiser. Esse papo precisa ser dado, precisa ser conversado de maneira mais aprofundada, não tem nada a ver com política, tem a ver com ser justos, beleza? Tem a ver com não ser criminoso, porque a partir do momento que você vai lá e crucifica em determinada situação, você tá cometendo um crime também, você deveria responder judicialmente, até por isso que eu sou a favor de cada pessoa se identificar com um nome, com tudo, ter um cadastro aí na internet, beleza? Esse vídeo aqui eu acho que vai ser um dos vídeos que vai chamar atenção aqui no canal durante bastante tempo, vou sempre voltar as pessoas pra esse vídeo, então comenta aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho, que se você tiver condição de fortalecer o canal financeiramente, vai sempre ajudar demais aí através da chave Pix ou através do Valeu, que é um coraçãozinho aí que deixa a tua mensagem em destaque, beleza? Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians e contra rival é poucas ideias, tamo junto.